Olá, irmãos. Estou iniciando o vídeo neste momento, sem delonga. Vou logo iniciar. Esse vídeo está sendo transmitido no canal no YouTube, o canal A Luz Resplandece, e estou transmitindo ele direto da página do Facebook, A Luz Resplandece também. Lembrando que o canal A Luz Resplandece, a luz que resplandece é o Messias, e o canal é para toda a família, se alimentar do pão da vida. Irmãos, vou iniciar o vídeo com a passagem que está escrita em Marcos 14. Vocês vão poder estar analisando os versos a seguir. Assim diz: E veio o Messias pela terceira vez e disse: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado este aviso: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E, logo que chegou, aproximou-se, disse-lhe: Mestre, eu beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Meus irmãos, eu vou ler aqui a opinião sobre esse capítulo, sobre essa passagem na Escritura em que o Messias é traído pelo judeu, por Judas Iscariote. Diz assim, ó: a análise é que o Messias e seus 11 discípulos eram galileus. O único judeu era Judas Iscariote, que havia feito acordo com o sistema religioso para entregar o Messias aos líderes religiosos. Os pecadores religiosos o entregaram à morte. Judas, o único descendente das tribos de Israel, o Messias tirou ele. Após a ressurreição do Messias, colocou nosso irmão Paulo, de Tarso, da Turquia. Assim o Messias escolheu os 12 discípulos, entre aspas, apóstolos. Então, meus irmãos, vocês vão poder estar analisando aí. O Messias, Galileu, escolheu 11 discípulos galileus, e os onze discípulos, todos eles eram galileus, sendo que as passagens nas Escrituras nos mostram que alguns eram judeus, sendo que foi adulterado, foi colocado ali para nos levar ao erro. E o judeu era Judas Iscariote, a qual o Messias permitiu que ele entrasse para nos mostrar quem são os judeus, olha o que eles vão fazer. E os principais sacerdotes, escribas, anciões, instruídos da lei de Moisés, da religião, do judaísmo, dos mestres das sinagogas, foram eles que entregaram, que pagaram a Judas para trair o Messias. E sendo assim, o Messias foi entregue à morte. Meus irmãos, analisem. O sistema religioso da ocasião que entregou o Messias à morte, pertencente às 12 tribos de Israel. Então, vocês têm que analisar isso. Por que o Messias nos deu o exemplo, deixando Judas, o único judeu, para nos mostrar qual era o que nós não devemos confiar, que são. Então, se você pega o livro Bíblia e analisa, e você vê os profetas das tribos de Israel, vocês têm que analisar muito. Será que vocês devem confiar? Analise as obras. O Messias enviou os 10 mandamentos às tribos de Israel, para eles poderem cumprir. Os profetas do nosso Pai cumprem a lei do Pai, que são amor ao Pai e amor ao próximo. Se vier profeta roubando, matando, destruindo, não procede do nosso Pai, do Altíssimo.
Então, meus irmãos, eu vou continuar aqui com outra passagem ainda no livro de Marcos. Diz assim, vocês vão poder estarem analisando Marcos capítulo 15. Vocês vão poder estar analisando que fala também, passagem que fala sobre a morte do Messias. Então, meus irmãos, o Messias, só um momento que saiu aqui da tela, está entrando aqui novamente. O Messias, ele fala, bem-aventurado aqueles que não acham escândalo em mim, ou que não se envergonham da minha palavra. Por isso, com ousadia, eu estou aqui falando e abrindo para vocês o que de fato aconteceu. Quem foram os que se opuseram ao Messias o tempo todo? Sempre foi o sistema religioso que era contra o Messias. A mensagem do Messias, quando ele viu a profecia do Apocalipse, é para sair da Babilônia, que são todas as religiões sem exceção, elas estão esparramadas no mundo inteiro. Irmãos, em Marcos 15, diz assim, vocês vão poder estar analisando os versos aí. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz, seu Messias, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados ou insultavam. Meus irmãos, eu fiz um vídeo aí recentemente, vocês vão poder estar analisando, faz uns 2 meses que eu fiz, que conta um pouco também dessa passagem da morte do Messias. Se eu não me engano, o nome do vídeo é As Verdadeiras Palavras na Escritura. Irmãos, a opinião, ou melhor, o que eu posso passar de entendimento para vocês sobre essa passagem é assim. Ó, a luz resplandece. Esta passagem na Escritura nos mostra o que o Messias suportou por todos nós, pois, sendo ele o maior de todos os irmãos no reino dos céus, o Messias se desfez da sua majestade e veio aqui na terra, e ele mesmo entregou sua vida para todos que crerem nele e por ele foi ensinado, seja salvo. Analise que nesta passagem na Escritura nos mostra que os principais líderes religiosos da época os insultavam, pois os mesmos líderes religiosos o entregou à morte por inveja. Notem também que os malfeitores que estavam sendo mortos com o Messias também zombaram dele e o insultaram. A parte nas Escrituras que dizem que o Messias iria estar no paraíso com um dos malfeitores é mentira. Foi adulterado na Escritura para enganar as pessoas. Então, meus irmãos, eu fiz um vídeo anterior, vou deixar essa opinião aqui, ou melhor, esse entendimento aqui. A luz resplandece para que vocês possam analisar as Escrituras e em espírito vocês entenderem. Meus irmãos, eu vou ver se eu consigo continuar aqui na página Luz Resplandece. Um momento. Vou ver se eu consigo passar um entendimento para vocês.
Meus irmãos, essa passagem ela é muito eficaz no que diz respeito a se as pessoas realmente devem confiar no sistema religioso, quando, na verdade, os principais líderes religiosos da época foram os que insultavam o Messias, foram os que zombaram do Messias, foram os mesmos que entregaram ele à morte. Por quê? Porque as pessoas estavam saindo das religiões, estavam saindo das sinagogas deles, estavam conhecendo a verdade, e a verdade estava libertando as pessoas. Então, toda vez que o Messias ia, libertava os seus irmãos do sistema religioso, logo acontecia que os líderes religiosos, instruídos na lei de Moisés, procuravam matar o Messias o tempo todo. Porque o Messias curava, o Messias fazia sinais e maravilhas. O Messias libertava os oprimidos. Meus irmãos, só um momento que eu ia continuar em outra passagem aqui, só que a página no Facebook veio aqui para o início da página. Então vou ter que encontrar a passagem que eu estou para passar o entendimento para vocês. Meus irmãos, enquanto isso é o que eu falo com vocês. Assistam aí o máximo possível que vocês puderem, ou tire o máximo possível, na verdade. Tire o máximo possível de proveito dos vídeos os vídeos no canal do irmão Robert Smith, porque são os mais despertadores aí, que falam também sobre as profecias finais, a grande tribulação que está batendo às portas, cada dia está mais próximo de vir. E é o que eu falo, a palavra, ou melhor, o Espírito é o que vivifica. O Messias mesmo fala, o Espírito é o que vivifica. A carne não tem proveito. Então, o Messias, ele em espírito, o Espírito do nosso Pai, ele vivifica a nós, a cada um de nós, irmãos, para cumprir as profecias, buscar o Altíssimo enquanto ele está perto. Clame por ele enquanto ele está ouvindo o nosso clamor. Então a mensagem é essa. Estou anunciando as boas novas para vocês. Em breve, se possível, eu vou estar passando um entendimento mais avançado para vocês, falando sobre as profecias que estão para se cumprir. Se vocês analisarem lá a passagem de Mateus 24, vocês veem que faltam alguns detalhes para o início da grande tribulação. Poucos detalhes, pouca coisa para iniciar. Então, questão um pouco de tempo, nós não temos a data exata da vinda do nosso Salvador, do nosso Messias, mas sabemos que quando iniciar os 1335 dias de Daniel, nós iremos saber a data, o dia que o Messias vai vir. E todos naquele dia vão poder olhar para o céu e ver ele vir na glória, na honra dos seus irmãos, na honra das duas testemunhas que vão estar ao lado dele, uma em cada lado.
Vocês vão poder analisar e vir vocês vão poder olhar e vir sobre as nuvens. Como está escrito, até mesmo aqueles que o mataram, que os transpassaram, que nós sabemos que são os anjos caídos, até mesmo eles irão ver e irão se lamentar quando o Messias vir. Mas para isso, as profecias vão se cumprir, está para vir aí a grande tribulação, que será a coisa mais terrível que vai haver na face da terra, como está escrito, como nunca houve, nem tampouco haverá jamais. E o Messias fala, se não fossem os seus eleitos, se não fossem os seus escolhidos, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria. Mas nosso Pai tem tanto amor, tanta misericórdia, que por causa dos seus filhos, que estão nos quatro cantos da terra, Ele vai resgatar os seus filhos. Ele vai se salvar por causa dos escolhidos do Pai. E eu penso que é esse tempo ainda. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, que o Pai está chamando seus filhos pelo nome. E a cada vez que as moradas no reino do céu vão se completando, o dia da grande tribulação está chegando. Meus irmãos, eu quero fazer uma passagem aqui para vocês no livro do profeta Isaías, um dos maiores profetas do nosso Pai, que veio aqui na terra antes do Messias, foi o que anunciou também a vinda do Messias. Em Isaías 42, diz assim, os versos vocês vão poder estar analisando. Assim diz o Altíssimo, o Todo-Poderoso, que criou os céus, os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Altíssimo, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Altíssimo, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vô-la farei ouvir. Meus irmãos, tremenda essa passagem. Eu vou passar um entendimento aqui da luz resplandece. Vocês vão poder estar analisando acima. Palavra do Pai, revelado pelo profeta Isaías. Nosso Pai sempre revela as coisas futuras aos seus filhos, antes que aconteça. O Altíssimo não divide sua honra com deuses estranhos, nem ídolos, nem imagens de esculturas. Por isso, meus irmãos, que após a tribulação daquele dia e o Messias vir, isso não irá existir mais. Imagens de escultura, templos religiosos. Meus irmãos, vou finalizar o vídeo com uma passagem que está no livro do profeta Isaías 41, que diz assim. Os versos vocês vão poder estar analisando aí. Do norte suscito a um, e ele vem. A um desde o nascimento do sol. E ele invocará o meu nome, pisará magistrados com lodo e com moleiro pisa o barro. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim que o possam saber? Antecipadamente, para que digamos, é mesmo isso? Ou é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, eis-los aí.
e a todos dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Meus irmãos, tremenda também essa passagem de Isaías 41. A seguir, eu estou passando o entendimento da luz resplandece para vocês. A palavra do Pai, por intermédio de Isaías, nos diz que são coisa nenhuma as obras deles. Por exemplo, de altares e templos religiosos. E também as imagens de fundição deles são como vento e vácuo. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer para vocês é essa. Vou finalizar o vídeo quando tiver uma nova oportunidade de poder estar repartindo o pão da vida, o entendimento com vocês. Eu vou estar postando o vídeo aí. Valeu? Um grande abraço a vocês que acompanham, vocês que são da família, vocês que são irmãos de verdade. Um grande abraço. Valeu.